Apocalipse 18. Nós vamos meditar hoje todo o capítulo 18 e alguns versículos do 19. Para ser mais preciso, iremos até o 19:8. Apocalipse, capítulo 18. Até aqui nós temos meditado no livro de Apocalipse, já estamos em direção ao final deste livro, para aquelas últimas descrições gloriosas que nos remetem ao novo céu, à nova terra, ao juízo final. Mas antes disso, ainda temos que passar pelas descrições, de certa forma, mais sombrias, mais tenebrosas, que são as descrições daqueles tempos que antecedem a segunda vinda de Jesus e que com a segunda vinda de Jesus se acabam, chegam ao seu final. Nós temos visto desde o capítulo 12 de Apocalipse que Satanás, o dragão, descrito lá no capítulo 12, tem 3 aliados, através dos quais ele persegue, desorienta, tenta e desvia os crentes da verdade, os crentes da palavra de Deus. Esse é seu modo de agir em toda a história. Não diz respeito a apenas um período do passado ou a algum período do futuro, mas é o modo como ele age em toda a história, especificamente neste período histórico que vai da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Diferentemente do Antigo Testamento, quando e onde Satanás agia de uma forma mais, usando uma palavra, um termo aqui, agia de forma mais legal, no sentido de acordo com a lei. Ele era o acusador de nossos irmãos, é assim que ele é descrito no capítulo 12. Aquele que dia e noite os acusava, na verdade, porque ele perdeu esse posto de acusador lá nos céus, exatamente no momento da ascensão de Jesus. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, pagou o preço do pecado do seu povo. Então não há mais acusação contra os eleitos de Deus. Então há agora paz com Deus, através de Jesus Cristo. Nesse momento, Cristo também ressuscitou, venceu a morte, portanto, livrou-se das garras desse terrível inimigo, a morte, e então Cristo subiu aos céus. Nós muitas vezes não damos muita importância a este momento da subida de Cristo aos céus, porque consideramos mais, às vezes, o seu nascimento, ou a sua morte, ou a sua ressurreição. Mas o momento maior da vitória de Cristo foi celebrado no momento em que Cristo subiu aos céus. Porque quando Cristo retornou aos céus, após ter morrido, ressuscitado, ele retorna lá para assumir todo o poder, toda a autoridade, como ele próprio diz após a sua ressurreição, que todo o poder, que toda a autoridade havia sido dado a ele nos céus e na terra. E neste momento, ele esmaga então o poder de Satanás, ele derruba Satanás do seu trono de autoridade nos céus. Satanás, neste momento, perde o domínio que ele tinha sobre as nações. Lembre-se que no Antigo Testamento, só uma nação conhece a Deus: Israel. As demais nações estão nas trevas do pecado, estão enganadas por Satanás. Mas quando Jesus morre na cruz pelos pecados do seu povo, dos seus escolhidos, de todas as tribos, raças, línguas e nações. E quando Jesus ressuscita e volta para os céus, desse dia em diante, Satanás não tem mais condições de manter as nações na incredulidade, de manter as nações distantes da aliança de Deus. E deste dia em diante, o Evangelho percorre a terra inteira, vitorioso e para vencer. Deste dia em diante, ninguém mais pode deter o Evangelho. Satanás perde aquela postura, entre aspas, legal que ele tinha de ser o acusador.
e ele é lançado para a terra, diz Apocalipse 12, cheio de grande cólera, irado, terrivelmente irado, porque ele percebe que sofreu uma derrota irreversível. Ele nunca mais voltará àquele posto de acusador. Ele nunca mais terá o poder que ele tinha antes. E aí está a causa da ira de Satanás, então, descendo à terra. E agora, como não pode mais enganar as nações, como não pode mais manter o mundo na incredulidade, porque o evangelho vai vencer, é vitorioso e vai conquistar adeptos de todas as nações. Aí estamos nós, 2000 anos depois disso, como uma prova, uma evidência concreta de que esse evangelho é vitorioso e para vencer, e alcança os povos mais distantes. Como ele não pode mais impedir isso, só lhe resta então se voltar diretamente contra o povo de Deus e fazer aquilo que ele não fazia tanto no Antigo Testamento, que é lutar, entrar em briga direta com o povo de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo descreve em Efésios 6 que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Quando Paulo usa a palavra luta, ele não está dizendo guerra no sentido amplo, mas particular. Luta dá uma ideia de combate corpo a corpo, pessoal, individual. Cada cristão está envolvido num combate, numa luta pessoal, corpo a corpo, um duelo com os principados e potestades, com os dominadores desse mundo tenebroso, com as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E por isso precisam estar revestidos de toda a armadura de Deus. Porque vem bomba, porque vem oposição. E a oposição que é descrita aqui em Apocalipse vem de 3 fontes, os 3 aliados do dragão. O primeiro aliado, a besta do mar, que representa todo o poder político, militar, econômico, a força humana a serviço do dragão para perseguir, para matar, para julgar, para punir os verdadeiros cristãos. O segundo aliado do dragão, a falsa religião, a besta que sobe da terra, aquela que tem chifres como o cordeiro, mas fala como o dragão, o falso profeta, aquele que prega a religião, mas é uma religião enganadora, é uma religião vazia de Deus, uma religião sem a palavra, uma religião cheia de humanismo e cheia de sinais também, de milagres, de prodígios, mas totalmente humanista. E o terceiro aliado do dragão é descrito de uma maneira extraordinária porque é uma grande prostituta. E ela aparece vestida de escarlate, montada na besta, a besta que é o poderio humano, de uma forma geral. E ela representa na Bíblia a área humana do entretenimento, a área humana ligada aos prazeres. Então observe que Satanás está interessado e age nessas 3 grandes áreas da vida humana: política, religião, entretenimento. As garras do dragão estão em ação nesses 3 grandes aspectos da vida humana. Ele usa esses 3 grandes aspectos, essas 3 grandes áreas da vida humana para tentar, para desviar, para enfraquecer o povo de Deus. O último aliado do dragão, ou inimigo da igreja, que foi por último descrito em Apocalipse, é o primeiro a cair. É o primeiro a ser descrita a sua queda. A queda de Babilônia não aconteceu ainda, ela foi decretada, mas não aconteceu ainda, porque ela acontecerá na segunda vinda de Jesus. Mas o capítulo 18 já antecipa isso, mostrando em 7 atos. E não é por acaso, mais uma vez, o número 7 aqui. Em 7 atos, a queda de Babilônia. Permanecendo 2 palavras para a igreja, 2 mensagens para a igreja, que eu já antecipo e digo quais são, para que nós pensemos nelas ao longo da exposição e lá ao final entendamos o sentido. As palavras são
separação e exultação. São as duas expressões que resultam para a igreja a partir desta passagem. Comecemos a ler, meus irmãos, o versículo 1 deste que é um dos capítulos mais vibrantes do Apocalipse, porque a perspectiva da queda de Babilônia deve levar a igreja a duas atitudes: separação e exultação. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou com voz forte, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Porque todas as nações têm bebido do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Aqui nós temos o primeiro ato dos 7 que descrevem a perspectiva da queda de Babilônia. O Apocalipse então relata um anjo descendo do céu. Ele vem para trazer uma mensagem. É óbvio que esse é um sentido espiritual, é um sentido simbólico. Nós não devemos tentar identificar isso com algum momento ou dado histórico. É uma ação atemporal. É uma ação que ao mesmo tempo nos leva a pensar, a lembrar na obra de Cristo. Por que é que cai Babilônia? Porque Cristo subiu. Por que é que os inimigos caem? Porque Cristo foi entronizado nos céus. Então, sempre em perspectiva, nessas grandes descrições da queda dos inimigos, está a vitória de Cristo. A vitória daquele que se entronizou lá nos céus e, portanto, decretou a queda dos seus inimigos. Esse anjo, que é tão poderoso, que é tão cheio de autoridade, que o texto diz que quando ele desce, a glória dele ilumina a terra. Ele é como um sol nascendo, um sol brilhando sobre as trevas. Mas tudo isso apenas para dizer uma coisa, para falar, relatar algo de suprema importância, que é justamente a queda de Babilônia. Ele repete 2 vezes, ele diz: caiu, caiu a grande Babilônia. É uma profecia. Obviamente que as profecias do Antigo Testamento muitas vezes usam verbos no passado, quase como se os feitos já tivessem acontecido, quando na verdade está falando do futuro. Mas ao usar os tempos verbais no passado, isso dá uma ideia de garantia, de certeza, né? A ideia de já era, sem chance, acabou. Não há maneira de reverter este quadro. Está determinado, está decretado, sem chance de mudança. Babilônia cai. A queda de Babilônia está, portanto, assegurada. Nessa perspectiva, ele vai usar agora uma linguagem do Antigo Testamento para descrever quando uma grande cidade era destruída e o que acontecia com ela. Normalmente, nos livros de Isaías ou de Jeremias, ou mesmo de Ezequiel, nós encontramos descrições como essa. Igual quando Jerusalém foi destruída e então foi relatada como tendo ficado abandonada, cheia de monturos, e passam então a habitar nesses monturos, nesses entulhos que permanecem lá depois que a cidade é destruída, aquele tipo de animal que era considerado impuro em Israel, que não podia ser usado como alimento. A habitação desses seres impuros ou demoníacos representa, portanto, a completa desolação daquele lugar. Ele diz: caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, morada de espíritos, essa é a ideia, morada de seres malignos que estão deslocados dos lugares santos, dos lugares bons, e, portanto, precisam morar em lugares abandonados. Muitas vezes o Antigo Testamento descreve cidades destruídas como habitação de demônios, alguns tipos de demônios. Ele diz, inclusive, um covil de toda espécie de espírito imundo e todo gênero de ave imunda também. Ave, aqueles pássaros
que Israel não usava, não era comestível para Israel, justamente porque eram considerados aves impuras, aves imundas. A descrição é fortíssima, quer dizer, justamente essa Babilônia, que nós veremos a descrição em seguida, toda revestida de ouro, toda cheia de enfeites, toda em busca dos prazeres refinados do mundo, de repente se torna este lugar desolado, habitação de demônios, de aves imundas, de todo gênero de imundícias. É isso que ela se torna. Hoje ela brilha, ela está em glória no mundo. Amanhã ela estará em desolação, em abandono, em completa destruição. O primeiro anúncio já diz o motivo da queda, a razão da queda, que está aqui no versículo 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Lembram-se, no capítulo 17, a descrição da Babilônia, da mulher, a meretriz, sobre a besta, com um cálice de ouro na mão. Um cálice de material mais nobre, um cálice belíssimo, mas dentro do cálice, imundícia, prostituição. E aqui o texto acrescenta uma palavra a mais, porque diz que ela deu de beber aos reis da terra, às nações, aos mercadores de uma forma geral, do vinho do furor. Uma expressão que diz uma prostituição enfurecida, enlouquecida, absolutamente sem domínio, sem controle, da ideia de um mergulho na prostituição, um mergulho em tudo aquilo que é impróprio, de tudo aquilo que é imundo, de tudo aquilo que é detestável aos olhos de Deus. Porque, no fundo, é uma demonstração humana da fúria, da ira humana contra o próprio Deus. É uma ira contra as coisas santas. É uma ira contra as coisas agradáveis ao Senhor. É o homem potencializado por Satanás, na sua pior forma, na sua pior valência, no fundo do poço, no que há de mais desprezível, numa ação deliberada, furiosa contra Deus. É o homem mergulhando furiosamente nos vícios, como uma guerra, uma declaração de guerra contra Deus. Como se o homem odiasse a si mesmo, porque ainda há no ser humano resquícios da imagem de Deus. Então há um ódio, parece que do homem, contra si mesmo. E é por isso que ele mergulha nos vícios, enfurecido nas coisas impróprias. Porque no fundo é como se ele quisesse apagar de si mesmo até mesmo o que resta da imagem e semelhança de Deus. É a ação maligna por trás disso. Com ela se prostituíram, palavra genérica de depravação, os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram às custas da sua luxúria. Luxúria é a expressão usada aqui para o luxo de uma forma geral. A busca humana pelo luxo, por aquilo que é mais caro, por aquilo que é mais raro, por aquilo que é exclusivo. Algo que todos os homens, de uma forma ou de outra, desejam, né? Ter os aspectos preciosos, raros, exclusivos, luxuosos do mundo. E esse é o mercado que o texto diz que fez com que os mercadores se enriquecessem. Primeiro ato, portanto, da queda de Babilônia é a descrição, é o anúncio, é o decreto, já em tempo verbal passado, de garantir a certeza da queda e da desolação e das razões disso de Babilônia. O segundo ato está no versículo 4 até o versículo 8, quando então uma voz celeste manda o povo de Deus sair deste lugar, abandonar Babilônia, porque ela será destruída. O texto diz no versículo 4, ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices
A palavra cúmplice aqui no grego é ter koinonia, é ter comunhão com os pecados. Para não serem cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados, os pecados de Babilônia, se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição, como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. O quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria, dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou. Pranto nunca hei de ver. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. O segundo ato é a voz celeste mandando o povo de Deus sair de Babilônia para não ser destruído com ela, por causa dos pecados dela. É uma figura também que vem do Antigo Testamento. O povo de Deus, quando foi levado cativo de Jerusalém, de Judá, para a Babilônia, deveria ficar lá quanto tempo? 70 anos. A profecia de Jeremias dizia, 70 anos depois, Judá, Jerusalém, vai retornar à terra da promessa. Porém, muitos do povo de Deus, quando foram para a Babilônia, resolveram se estabelecer por lá mesmo. Perderam o caráter de peregrinos, se tornaram expatriados. Pensavam mais ou menos assim, Jerusalém nunca será reconstruída, Jerusalém nunca mais voltará a ser o que é hoje, o que era antigamente. Só nos resta então ficar por aqui mesmo. Vamos comprar terras em Babilônia, vamos construir casas em Babilônia, vamos colocar nossos filhos em boas escolas em Babilônia, vamos acumular patrimônio para o futuro, é aqui que nós vamos viver. E é por isso que o profeta Jeremias, o profeta Isaías antecipam dizendo, povo meu, Babilônia não é sua terra, Babilônia não é seu lar é Jerusalém. Seu lar é Israel, você tem que sair, você tem que voltar. Por isso Babilônia é a figura do mundo de uma forma geral. Para os crentes lá dos tempos de João, era Roma, a Roma imperial. Aliás, os 3 inimigos do dragão estão em Roma, como estão em qualquer cidade do mundo, como estão em qualquer época, em qualquer lugar. Sempre os 3 aliados estão lá para de algum modo perseguir, para de algum modo tentar desviar o povo de Deus. E é por isso também que a mensagem é, não se acomode em Babilônia, esse não é seu lugar, esse não é seu lar, não se acostume. Queridos, uma das coisas mais complicadas para nós crentes, que vivemos na era da mídia, na era do bombardeio de imagens, na era da multiplicação da iniquidade, da multiplicação da violência, da multiplicação da nudez, da prostituição, da devassidão, é justamente nos acostumarmos com estas coisas. Depois de tanto ver cenas na televisão, depois de tanto ver imagens impróprias, elas já não nos chocam mais. Elas passam a ser algo que nós lidamos naturalmente. Esse é um sintoma de que Babilônia nos fascinou. É um sintoma de que Babilônia está dominando nossa mente, dominando nosso coração, ao ponto de que não nos incomoda mais ver as pessoas blasfemando, ver as pessoas falando mal do nosso Deus. Se falam mal de alguma outra coisa, nós até nos revoltamos, mas muitas vezes vemos as pessoas blasfemando contra o Senhor. Não diz nada para nós, estamos tão acostumados. Vemos as pessoas cometendo pecado nas ruas, realizando abominações nos shopping centers, em qualquer lugar. Passamos, vamos embora, não nos afeta. Sabe por quê? Porque nos acostumamos. Sabe por quê? Porque estamos construindo casas em Babilônia. Porque estamos comprando terras em Babilônia.
Porque, de certo modo, estamos começando a achar que esse é nosso lugar. Que é só o que nós temos. Que é só o que nos resta. A Bíblia é inconformada com essas coisas. E por isso, ela diz, foge, corra, sai dela. É uma expressão fortíssima, quer dizer, corra para longe, fuja deste lugar, abandone essa situação, abandone esse modo de vida. Quanto mais você se deixa enredar por esse modo de vida, mais risco você corre, porque este modo de vida será esmagado. A medida dos pecados está chegando aos céus. É uma outra figura que o texto usa aqui. Também do Antigo Testamento, várias vezes Deus descreveu no Antigo Testamento a chamada medida da iniquidade que chega às alturas. Quando chega às alturas, então Deus age, então Deus destrói. Nós vemos hoje, nos dias atuais, a iniquidade na sociedade, a iniquidade no mundo, numa efervescência. A panela de pressão está subindo, está apitando. Nós vemos o nível do mal crescendo a cada dia, a cada dia. Quando alcançar aquele nível que Deus diz, agora chega, é intolerável aos olhos do Santo, do Altíssimo, então, ele vai esmagar Babilônia. Ele vai esmagar o sistema de vida mundano. Aqui, principalmente prefigurado no entretenimento. O mundo vive de entretenimento. A indústria do entretenimento talvez seja a maior do mundo. E muitos crentes vivem só para entretenimento. Sua única preocupação, sua única busca é entretenimento. Evidentemente, meus irmãos, que Deus não despreza o entretenimento. Deus é quem, na verdade, o instituiu. Aliás, por que Ele estabeleceria um dia em descanso, o 7º dia da criação, ou o 1º dia da nova criação? Por que Ele nos deu um dia? Porque Ele está preocupado, sim, com a nossa vida física. Porque Ele quer que descansemos. Porque o entretenimento não é ruim em essência. Ele próprio disse ao ser humano, vocês podem comer de todas as árvores do jardim. É bom, é gostoso, é agradável. Eu quero que vocês se deleitem nisso. Mas tem uma coisa que eu não quero. O mal do entretenimento humano é que ele nunca para onde Deus diz, pare. Ele nunca interrompe onde Deus diz, é até aqui. Depois disso, não. Porque lá vai a serpente dizendo, se Deus diz que pode comer 99, por que não 100? Então vá lá e coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O problema da busca da felicidade através do entretenimento do homem, do mundo, é que ele não vai parar onde Deus diz, pare. Ele vai além, e sempre mais, e nunca é suficiente, ao ponto de se tornar furiosa essa devassidão. Na fúria da devassidão, na fúria da prostituição, vai até o extremo, não há limites. Esse é o trunfo do dragão. E é deste modo que ele age para enganar o povo de Deus. Todas essas 3 áreas, política, religião, entretenimento, não são más em si mesmas. Foi Deus quem estabeleceu todas elas. Mas são as distorções dessas 3 grandes áreas que Satanás utiliza para perseguir, para desviar, para tentar o povo de Deus. Ficar dentro de Babilônia, meus irmãos, é garantia de ser destruído com ela. O texto deixa isso claro. Permanecer em Babilônia, se fascinar com as ofertas que esse mundo faz,
se prostrar diante do dragão para receber os reinos deste mundo, é garantia de destruição. Terceiro ato, está nos versículos 9 e 10. O primeiro de 3 grandes lamentos. Agora você vai ver 3 lamentos pela queda de Babilônia. E depois você vai ver uma exultação final. Aqui, 3 lamentam e os outros no final comemoram. É o contraste claro entre o mundo e a igreja. Os reis da terra vão lamentar, os mercadores da terra vão lamentar e depois também os navegadores do mundo vão lamentar a queda de Babilônia. Por quê? Porque fizeram de Babilônia seu modo de vida. Porque Babilônia era a sua única esperança, era a sua razão de viver. Quando ela cai, só resta o lamento. Veja o verso 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. O primeiro lamento são dos maiorais, os reis da terra, os donos do mundo, os chefes das nações, que sempre estão a serviço do dragão, de um jeito ou de outro, por boa intenção ou por má intenção, de um jeito ou de outro, sempre estão a serviço do dragão. Eles aqui lamentam. É o primeiro grande lamento pela queda de Babilônia. Aqueles que fizeram de Babilônia seu modo de vida, sua razão de existir, agora vêm ou verão, que embora os tempos verbais sejam passados, essa profecia está falando do futuro, fala da segunda vinda de Jesus. Quando Babilônia, que é o sistema mundano da felicidade, a busca humana pela felicidade, cair, ruir, ser destruída. A figura é muito interessante, porque ao mesmo tempo eles estão de longe, eles querem se aproximar, mas eles têm medo de se aproximar, eles têm medo dos flagelos que estão se abatendo. É uma figura, é um simbolismo, não deve ser interpretado literalmente, mas quer apenas dar uma ênfase, mostrar estes homens fizeram de Babilônia sua joia, agora essa joia foi esmagada, foi destruída, por isso eles se espantam. É um lamento espantado. Veja, a ideia é: tu, grande cidade Babilônia, tu, poderosa cidade, parecia invencível, parecia indestrutível, parecia existir, que iria existir por todos os séculos, e numa só hora, a ideia quer dizer, num só instante, num piscar de olhos, o juízo de Deus se abateu sobre ela, ela foi arrasada, ela foi destruída. Se enganam aqueles que pensam que vai haver batalha na segunda vinda de Jesus. Se enganam aqueles que pensam que vai haver resistência humana, ou resistência satânica, ou os demônios, que eles vão lutar, que eles vão ter alguma chance contra Deus. Se enganam, não tem batalha, é um massacre. É apenas isso. Um total e completo massacre. A vinda de Jesus é um ato de juízo de Deus. Aquele que tem os pés de bronze desce e pisa as nações. É massacre total, não é guerra, não é combate. É destruição. Só o que resta para a Babilônia é ser destruída. Por isso, o lamento dos reis da terra. O quarto ato da queda de Babilônia é o segundo lamento. Agora, o lamento dos mercadores da terra. E esse é o mais longo dos lamentos e o mais elaborado deles, e aonde nós mais entendemos, nós mais tomamos conhecimento do que é de fato Babilônia. Observe, verso 11 até o verso 17, ele diz assim: e sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra. Os reis choraram, agora os mercadores da terra. Porque já ninguém compra a sua mercadoria. Acabou o comércio. Acabou as relações internacionais.
acabou o enriquecimento, bolsa de valores, acabou tudo. Mas os detalhes das mercadorias é que são interessantes. Que mercadorias? Ele faz uma lista bem grande aqui, começando com mercadoria de ouro. Claro, o metal mais precioso, mais procurado. Quando a moeda, o dólar cai, todo mundo vai para o ouro. O ouro sempre é considerado estabilidade, garantia. Segunda moeda, ou segundo material, prata. Terceiro, pedras preciosas. Depois, pérolas, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlata. Então aqui as mercadorias que eram negociadas em Babilônia e que ao cair, ao ser destruída, dão esse grande prejuízo para os mercadores. Antes elas davam lucro, aí quando há destruição é prejuízo total. Ele continua dizendo, e toda espécie de madeira odorífera, aquelas madeiras que têm aromas, isso era muito precioso na antiguidade. Todo gênero de objeto de marfim. Marfim também, aquele feito dos dentes, né, de elefantes, um material muito raro, muito caro. Até hoje isso é extremamente valioso. Diz, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore. Então, a indústria aí dos móveis refinados. Agora vai passar para o aspecto mais relacionado a comidas. Ele diz, canela de cheiro, especiarias. Essas coisas eram muito valiosas. Se vocês lembrarem, até mesmo na Idade Média, né, quando os navegadores descobriram o Brasil, eles não queriam descobrir o Brasil, eles estavam atrás de essas especiarias, canelas de cheiro, canela, essas especiarias que iam buscar na Índia. Chegaram aqui, dizem por acaso. O que mais? Fala incenso, unguento, bálsamo. Então, produtos para a pele, de uma forma geral, cosméticos. Né? O que mais? Vinho, azeite, flor de farinha, trigo. Então aqui, aquela parte de alimentação mesmo. Gado, ovelhas, cavalos, carros. E ele reserva para o final duas coisas que provavelmente é uma demonstração da inconformidade de Deus com o sistema romano. Ele diz, escravos e até almas humanas. O comércio de pessoas. Em Roma, isso era muito forte. Inclusive, muitos cristãos, quando eram descobertos pelo Império Romano, eram então, além dos seus bens serem apropriados, né, espoliados, os próprios crentes, como pessoas, eram então vendidos como escravos. E tinham que ir para outros lugares, obedecer a senhores. Nesse período, escravidão não tinha a ver com cor de pele. Nesse período, escravidão tinha a ver com condição econômica. Isso aqui é o capitalismo na sua pior valência, na sua parte mais devoradora. Se aplica a qualquer sistema, socialismo, anarquia, o que você quiser. Todos os sistemas favorecem o dragão. Todos os sistemas, de alguma maneira, são usados pelo dragão para vender, negociar pessoas. O que está em jogo, em última instância, são as almas humanas. É isso que o dragão queria mesmo, poder negociar. Até porque, se essas coisas atrás aí são valiosas, né? Canela, especiarias, ouro, prata, a Bíblia diz que uma alma humana vale quanto? Mais do que o mundo inteiro. E essa Satanás não pode comprar, mas Cristo pode. Com o seu sangue, Ele é de fato quem compra. Mas veja a continuidade da descrição, o verso 14 diz, o fruto sazonado, a ideia aqui é aquele fruto de primeira, que não tem nenhum machucadinho, aquela fruta, aquela maçã, né? aquela pera perfeita, a mais cara, a mais cobiçada, a mais desejada, o fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu,
se apartou de ti e para ti se extinguiu, acabou tudo que é delicado e esplêndido e nunca mais serão achados. Por isso os mercadores aqui choram, diz o versículo 15, os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, igual os reis, ficam lá longe, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, mesmo coro dos reis, ai, ai, da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Mais uma vez, meus irmãos, Deus não é contra a riqueza em si. Deus não é contra a busca do conforto, querer ter uma boa casa, querer ter uma boa roupa, querer ter uma boa comida. Deus não é contra isso. Deus é contra a busca desenfreada destas coisas, de fazer destas coisas a única razão da vida. Deus é contra essa cobiça, esse sentimento de insatisfação, de nunca se satisfazer com o que tem, de sempre ter que ter o que é melhor do que o outro tem. Precisa ter o especial, o exclusivo, só eu posso ter isso, ninguém mais pode ter, eu tenho que ter o melhor. Essa busca, esse anseio, esse desejo, isso é Babilônia, é o anseio humano, é a insatisfação humana. Sabe por quê? Porque no fundo, o ser humano sabe que nada desta terra o satisfará. No fundo, o ser humano sabe que só há verdadeira satisfação humana no Criador, em Deus, o Deus que o fez. Mas como esse homem está rebelde contra Deus, e esse homem não vai se prostrar diante de Deus, então ele vai buscar em tudo mais, em todas as outras coisas, e principalmente naquilo que é mais exclusivo, mais refinado, mais chique, ele vai buscar nestas coisas a razão da sua vida. A felicidade, o valor, o senso de valor. Não percebe que ao fazer isso, ele está se vendendo, se prostituindo. Essa é a prostituição de Babilônia. É o vender a si mesmo, é o vender a sua mente, é o vender o seu coração, é o vender a sua alma para o mundo, é o se vender em busca de prazeres. É aí que você perde o valor de si mesmo. O seu valor está em Deus. Ou melhor, o seu valor é Deus. A verdadeira felicidade humana não está em Babilônia, está na comunhão com Deus. No estar em paz com Deus. É aí que está a verdadeira comunhão e felicidade humana. Quinto lamento. Agora são os marinheiros lá no mar, vendo a cidade pegando fogo, né? É um símbolo de Roma, Roma sendo destruída. E lá eles estão também chorando, lamentando. Veja quanto lamento, quanto lamento. Claro, era o maior tesouro deles, acabou. Onde está o teu tesouro, a Bíblia diz? Aí está o teu coração. O teu tesouro está em Babilônia. Péssimo lugar para colocar os seus investimentos. Investimento inseguro, totalmente inseguro, porque a catástrofe vai destruir todos os seus investimentos. Esta é a ideia desta cena. E todo piloto, diz o final do versículo 17, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Olha só o lamento deles. Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando, e pranteando, gritaram, ai, ai, da grande cidade.
na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque de uma hora só foi devastada. 3 lamentos de 3 classes de homens: os reis, os mercadores, os marinheiros. Simbolizam todos aqueles que fazem de Babilônia a razão da vida, que fazem de Babilônia o seu modo de viver. Os 3 ficam chupando o dedo, os 3 ficam de mãos vazias, perdem tudo. E por isso o desespero, por isso o choro, por isso o pranto. A estrutura literária desse capítulo é tão interessante, porque daqui a pouco vai começar a comemoração. Até aqui é só choro, é só lamento. Daqui a pouco vai começar a comemoração. Mas é como se o autor não conseguisse esperar chegar a hora. Ele antecipa alguma coisa aqui no versículo 20. Ele ainda vai falar mais de destruição, mas ele não aguenta. Ele próprio está mostrando, estão chorando, estão chorando, estão chorando. E o versículo 20 diz: salte de alegria, ó céus. Ele não aguenta, ele antecipa a comemoração. É como se ele estivesse compartilhando, assim, tipo, fingindo, né? E estão chorando, e coitados, perderam tudo, perderam tudo. Ele diz: chega de disfarçar, isso é festa, é festa para o povo de Deus. Exultai sobre ela, ó céus. Vós, aqui ó, 3 classes de pessoas: santos, apóstolos e profetas. Porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Ele antecipa a comemoração dizendo assim: para nós isso é festa, vai ser tanta aleluia, vai ser tanta glória a Deus. Quando isso acontecer, que já nos resta antecipar isso. A ideia é essa mesmo. Traz um pouquinho para o presente. Ela não caiu ainda, mas ela vai cair. Por isso 2 palavras, não é? Primeira, separação. Sai dela. Afaste-se. Isso é sinônimo de santidade. Segundo, já comemore. Antecipe a exultação. Ela não caiu, ela vai cair. Está certo, está garantido, inevitável. Então chega a 6ª cena, que está nos versículos 21 a 24. O anjo agora vai encenar a queda de Babilônia. Ele vai usar de uma figura ilustrativa para dizer: desse modo. Verso 21. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. O furor da grande prostituta, na verdade, é por sangue. Sangue de crentes, sangue de santos, sangue de profetas, sangue de apóstolos. É só você lembrar, meu querido irmão, minha querida irmã, que quase todos os apóstolos de Jesus foram mortos em Roma. Quase todos foram mortos lá dentro, né, do covil da grande prostituta. O anjo aqui, para dar ênfase, ele não se contentou, já descreveu no início, caiu, mas agora ele diz: quer ver? É assim. Ele pega uma pedra grandona e joga no meio do mar e diz: é deste modo. Ela vai ser lançada para o meio do mar. Ela vai desaparecer. Depois que a pedra afunda, ficam umas ondinhas, daqui a pouco não fica nada. Esse é o fim de Babilônia. Esse é o fim dos investimentos humanos. Esse é o fim dos tesouros humanos. De tudo aquilo que o ser humano valorizou.
na sua busca frenética por felicidade, mas uma felicidade longe de Deus. Por isso, esses 6 atos até aqui, essas 6 cenas, mostram a certeza da queda de Babilônia e o lamento daqueles que perdem o que achavam que era de melhor. Mas a 7ª e última cena é a comemoração celeste, que está aqui do versículo 1 em diante do capítulo 19, pela queda de Babilônia. Vai ser o maior coro de aleluia que nós temos no livro inteiro. Ele diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: aleluia! Quer dizer, glória a Deus, glória a Yahvé, glória ao Senhor. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda voz disseram, aleluia, e a sua fumaça, a fumaça da destruição de Babilônia, sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. Saiu uma voz do trono exclamando, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos e exultemos, demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Ou seja, caiu a prostituta, aparece a noiva. Aparece a igreja, vestida de linho puro, santo. Depois que a prostituta é destruída a Babilônia, então aparece a igreja. Esse coro de aleluia segue-se ao lamento dos reis da terra, dos mercadores, dos marinheiros. Esses lamentam, mas lá no céu é festança, é festa pura, é exultação total por causa da queda de Babilônia. Queridos irmãos, finalizando, eu disse no início que 2 palavras permanecem para a igreja a partir da descrição dessas 7 cenas que derrubam Babilônia. 2 palavras: separação, exultação. Sai dela, povo meu. Essa é a primeira ordem. Se você ainda está aprisionado em Babilônia, é hora de sair. É hora de fugir. Isso é sério. Sair quer dizer não compactuar. Observe, Deus não está mandando ninguém ir viver em mosteiros. Não está mandando ninguém comprar uma propriedade lá no fim do mundo para viver afastado, separado, não. O nosso lugar é no mundo. Candeias dentro do mundo, mas que não compactuam com os atos perversos do mundo. Deus não está mandando ninguém aí mudar de emprego, abandonar a casa, abandonar a cidade, nada disso. A menos, é claro, que o emprego seja ofensivo, desonroso a Deus. Deus não está mandando ninguém, mandando você continuar onde está e ao mesmo tempo sair. Como é que eu posso, ao mesmo tempo, continuar onde estou e ao mesmo tempo sair? Significa que eu continuo no mundo, mas meu coração não é mais do mundo. Não compactua com as obras infrutíferas das trevas. Não segue mais o padrão do mundo. E o mundo vai perceber isso e não vai gostar.
E nós não podemos recuar. E em segundo lugar, o texto diz, já comece a preparar a festa. Já comece a preparar a comemoração. Porque quando ela cair, vai ser a maior festa da história. Vai ser a maior festa que os céus já viram. Uma festa, obviamente, que glorifica somente ao Senhor. Mas eu já posso antecipar isso. Eu já posso louvar a Deus, glorificá-lo, porque a queda do sistema mundano e satânico está definida. É irreversível. Aos olhos de Deus, já era. Isso já é realidade, já aconteceu. Curve seus olhos, ou feche seus olhos, curve sua cabeça. E ore ao Senhor neste momento. Todo-Poderoso Deus, Senhor dos céus, Senhor da terra, é diante do soberano, do Rei dos reis e do Senhor dos senhores que nós estamos nesta noite. Admirados, ó Deus, em primeiro lugar, da grandeza da tua glória, do poder dos teus propósitos, da certeza dos teus decretos. Mesmo que neste mundo hoje tudo pareça o contrário, parece que Babilônia é invencível, parece que o dragão e seus aliados são indestrutíveis. Mas quem é invencível mesmo é Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Dá-nos, ó Pai, que nos apeguemos mais e mais à Tua palavra, para que dela encontremos, ou nela encontremos o conforto, o sustento, a coragem para fazer o que tem que ser feito. Sair de Babilônia e exultar na grandeza de Deus e dos seus propósitos. E agora, ó Pai, neste momento solene, em que nos preparamos para partilhar o pão, para compartilhar o santo cálice, não aquele das imundícias, mas do puro, precioso sangue de Jesus Cristo. Prepare o nosso coração, ó Deus, que este meio de graça que é a ceia do Senhor, seja nesta hora um poderoso elemento do Senhor para fortalecer a nossa fé e renovar a nossa esperança. Em nome do Senhor Jesus. Amém.